Olá, olá! Graça e paz! Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família, você que acompanha o nosso canal aqui no YouTube, Falando de Cristo na Estrada. Hoje nós estamos aqui na Vila dos Ventos. Já tem vídeo aí no canal mostrando um pouco desse ambiente gostoso, a natureza. Agradeço aqui em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Dona Maria do Carmo, seu Carlos, eles são da Igreja Cristã Maranata. Aliás, o Carlos é pastor da Igreja Cristã Maranata. Um abraço a todos os irmãos da Igreja Cristã Maranata, de todas as outras denominações. Eu convido você também a visitar a nossa Igreja Adventista do Sétimo Dia, perto da sua casa. Todo domingo, 7h30 da noite, tem culto. Quarta-feira, 7h30 da noite, ao sábado, a partir das 9 horas da manhã. Aliás, 15 para as 9 da manhã, a gente já começa a cantar. 9 horas tem escola sabatina. Assim como vocês têm a escola dominical, a nossa escola sabatina é para a gente aprender. Estamos com um tema importante até o final do mês de dezembro, que são temas do Evangelho de João, mostrando que Jesus é Cristo, o Messias, o Deus criador de todas as coisas. Gente, eu fui convidado por essa galera bonita aqui. Eu até falei pro Jean, cadê o Jean? Eu não falei pra você pegar e filmar ali, mostrar ali, Jean? Eita! Nosso repórter cinematográfico Jean, bem devagarinho, ele vai mostrar aqui, ó, este clube maravilhoso, os Desbravadores, os 300, mais representados, né? Só tem uma pequena galera aqui que está representando essa turma bonita. E quando o Jean vai mostrando esse lugar bonito e essa turma bonita aqui, tá? Eu só tenho a agradecer, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pelo convite. Obrigado, Jean. Obrigado toda a diretoria. E obrigado a vocês. Cid, vamos fazer aquele grito de ordem. Vocês têm um lema, eu quero passar para o Cid agora. Vem cá, eu quero ficar perto de você para sair aqui no microfone, para quem está acompanhando em casa, ouvir também. Nossa. Olá, pessoal. São Clube, pé 1, 2. Isso, tá todo mundo animado. Vamos dar nosso grito de guerra com entoação para todo mundo ver. Vamos lá, no 3. Espadas de Deus, Espadas de Deus, levando o evangelho a toda tribo, povo e nação. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, desejo. Aê! Parabéns, parabéns, que coisa linda, maravilhosa. Vocês estão de parabéns e vocês estão fazendo o ID, indo por toda a terra e pregando o evangelho da salvação. Quem crê e for batizado, será salvo. E quem não crê, tem problema, né? Vai ter um probleminha aí. Muito obrigado, Jean. Bom, o tema que vocês escolheram é um tema que tem tudo a ver com a juventude de hoje. O tema é José. José. Você que está em casa, você conhece a história de José, é revelado aí no livro de Gênesis, né? Se você não conhece essa história maravilhosa, a história de José, conheça, a partir do capítulo 37, uma descrição não tanto romântica, né? É mais para um drama a história de José, mas que nos ensina muito bem. Eu pedi para um dos desbravadores trazer uma água aqui, ó. Essa água aí, deixa aqui que eu sou movido a água, tá? Traga para mim aí, tá? Uma água, que eu quero bater um papo com vocês. Muito bem. Aguinha na mão. Tome muita água. Água faz bem, tá? Então, o tema é José. Já convidei você que está em casa também, né, para ler essa história, se ver dentro dessa história e se perguntar quem é você na história de José. Você é como o pai de José? Você é como José? Como os irmãos de José? Como Potifar, mulher de Potifar? Como aqueles camaradas que estavam presos? Tem muitos personagens que você pode se ver dentro da história de José. Vamos orar? Com a Bíblia em mãos, do jeito que você está, você em casa também, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, em sua presença, mais uma vez, pedimos perdão, Senhor, pelos pecados, pelas falhas, e agradecemos por esse momento importante aqui na Vila dos Ventos, onde estamos estudando a sua palavra, momento de confraternização com esses jovens, essas crianças maravilhosas, esses adultos que têm aqui conduzido muito bem, e a gente só tem a lhe agradecer por esse momento, meu Pai. Peço uma bênção especial sobre a vida de cada um e as famílias aqui representadas por eles. Uma bênção especial sobre todos que estão assistindo esse vídeo agora e que o Senhor possa conduzir, a partir de agora, essas palavras, essa mensagem
nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, primeiro ponto, José, fidelidade a toda prova. Deixa eu perguntar para vocês aqui, para você que está em casa, alguém de vocês já participou de alguma competição? Já participaram de alguma competição? Tem algum atleta aí? Você, atleta? Um atleta? Tá ali, eu tô vendo, olha lá, ó. Lá atrás tem um flamenguista, meu filho, se vocês não sabem, aquele rapaz bonito lá, né? Ele é o meu filho, ao lado dele a esposa, e a bebezinha Ana Clara, a minha netinha, né? Ele é Júnior, Vanderlei Francisco Moura Júnior. Ele é campeão, acabou de ganhar uma medalha importante aí no estado, é campeão de karatê entre estilos. Ele participa lá na academia Pequeno Dragão de Karatê, segundo Dan, vai fazer agora, tá treinando lá para pegar o terceiro Dan de Karatê, então não mexam com ele. Mas por que eu disse isso? Quando nós projetamos alguma coisa em nossa vida, por exemplo, na área do esporte, como eu citei aqui o Júnior, o que nós precisamos para ganhar a medalha, a vitória, essa honraria maior de treinamento? Você precisa saber aonde você quer chegar. E para isso você vai levar isso a sério, não é mesmo? Então todos que se propõem a fazer alguma coisa e quer fazer essa coisa bem feita, você vai se dedicar. Paulo vai dizer isso, né? Paulo vai colocar a salvação como se fosse uma competição de atletismo, onde a vitória está só lá no final. Atenção, a vitória está só lá na linha de chegada. A linha de chegada é difícil. Jesus fala, bom, é difícil, mas eu passei, eu fiz a caminhada, e eu cheguei, e eu ajudo você a chegar também, e eu mesmo, Jesus Cristo, estou na linha de chegada para entregar para você o prêmio, o troféu, a medalha, a vitória, o galardão. Quando é que vai acontecer isso? Na segunda volta de Jesus. Amém? Somente na segunda volta de Jesus. Quando é que o Júnior ganha a medalha e pega, levanta lá o troféu? Somente depois que termina ali a competição dele, né? Ele tem que passar por toda a etapa do treinamento, toda a caminhada, aí somente lá no pódio, depois de ter vencido, é que ele recebe. Acontece que muitas pessoas querem receber esse galardão, querem receber esse prêmio antes da hora. E aí começa o problema. José. Primeira coisa que nós vamos analisar aqui sobre José é fidelidade a toda prova. Quem quer ir para o céu aqui? Quem quer ir para o céu? Tem gente aí? Quem quer ir para o céu? Bem, lá em Apocalipse, os últimos capítulos de Apocalipse, João tenta descrever o céu como um lugar maravilhoso. Então, o nosso prêmio é o céu, o nosso prêmio é vida eterna. É como você chegar assim, eu vou chegar no lugar top da galáxia e lá eu vou ver para toda a vida. Não vai ter dor de dente, não vai ter dor de cabeça, ninguém vai envelhecer mais, não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter pranto, não vai ter mais saudade, tá todo mundo junto ali, um grande momento, bonito, agradável, e é por isso que nós estamos nessa caminhada. Então, o céu e a vida eterna é a nossa medalha, o nosso galardão. Nós estamos caminhando para lá, sim ou não? Estamos caminhando para o céu, sim ou não? E aí entra aqui a história desse camarada chamado José, que vocês já ouviram falar bastante dele aqui, e eu só quero complementar. O autor dessa mensagem chama-se Denis Versiani. Ele abre com o pensamento dele mesmo e diz, acredite no céu. Enquanto suas mágoas caem pelo chão e as dores passam a ser apenas uma lembrança do passado, Jesus vai explicar a você o inexplicável e dar a recompensa eterna da sua fidelidade. São palavras de homem, mas eu falo amém para isso aqui, assim seja. Eu vou repetir, hein? Acredite no céu, enquanto suas mágoas caem pelo chão e as dores passam a ser apenas uma lembrança do passado, Jesus vai explicar a você o inexplicável e dar a recompensa eterna à sua fidelidade. Foi isso ou não foi isso que aconteceu com José? Vamos começar falando, quem é que tem família grande aqui, mais de 4 irmãos? Mais de 4 irmãos. Lá em casa, meia dúzia, imagine, né? E aí, seus namorados, namoradas, e agora os netos chegando. Então, a minha família é muito grande. Vilma e eu, né, nós temos uma família muito grande, então nós podemos falar, tá? De família grande. Agora, irmãos, queridos amigos, desbravadores, foca aqui em mim. Muitas vezes nós começamos a culpar a Deus por algo de errado que acontece. Por exemplo, a gente culpa Deus por doenças. Teve aí uma pandemia e pessoas que a gente ama morreram. A gente culpa Deus quando uma pessoa inocente
sofre um acidente, uma pessoa inocente vem a óbito por uma doença, e você fica cobrando a Deus: Senhor, por que permitiu isso? Senhor, por que aconteceu isso? Nós estamos tirando essa responsabilidade do mal sobre a terra de nós. De nós. Eu não tenho nada a ver com isso. Erros na família e o efeito dominó. Toda a história de José, que a gente fala, tadinho de José, começou com o efeito dominó do erro que aconteceu na família dele. Então, muitos de nós estamos envolvidos em algum drama, sentindo alguma dificuldade, alguma doença, porque isso daí é um efeito dominó que começou lá atrás. Se Deus, por exemplo, não tivesse me convertido, nós não teríamos a alegria, a felicidade. Eu assumo, eu fiz a minha esposa sofrer, eu fiz meus filhos sofrerem, eu fiz a minha mãe sofrer. Quantas noites a minha mãe chorou por eu estar na rua, bebendo em algum lugar que ela nem sequer sabia. E eu pensava que estava certo, porque eu estava pensando segundo o mundo. Nem ligava com aquilo que a minha mãe sentia a respeito daquele jeito, aquele estilo de vida que eu levava. Minha esposa, quantas vezes, deve ter chorado também. Agora, a culpa, então, disso é de quem? Minha. Eu tenho que assumir a responsabilidade. E aí as pessoas fazem uma pergunta: se Deus é bom, por que as coisas ruins acontecem? A resposta para essa pergunta é simples, dolorosa. Vivemos num mundo de pecado, onde coisas ruins acontecem. Então, enquanto a gente viver neste mundo cheio de pecado, coisas ruins irão acontecer. Mas a pergunta principal que nós devemos fazer é a seguinte: se Deus é bom, como Ele pode me ajudar a tirar proveito disso? Se Deus é bom, como Ele pode me ajudar a tirar proveito disso? Esta é uma pergunta de fé, embora as coisas não sejam simples como parece, né? Mas é possível. Se as coisas nesse mundo de pecado é ruim, como é que Deus pode me usar para tirar proveito disso? Servidor de água, mais uma aguinha aqui. Agora vamos para José, viu, José? Agora vamos falar de José, viu, José? Esse rapaz aqui é o José, ó. Bom, o José, a irmã ontem falou muito bem, Andréia, ele era o típico filhinho de papai. Bom, lembra que eu falei que o problema de José estava na família dele e o efeito dominó. Então, José, ele era um filhinho de papai. Embora ele tivesse um caráter bondoso, amasse a Deus do seu pai, o Deus criador, ele não tinha maturidade para lidar com os conflitos de uma família complicada. A família de José era uma família complicada, onde um homem toma 4 mulheres. Pensa bem, hein? Esse camarada, o pai dele, 4 mulheres, 13 filhos. Geralmente a gente fala assim, 12 filhos. Não, eram 13, que tinha uma mulher, né? Tinha Diná. E lembrando, se eu fosse entrar mais na história ainda, Diná pagou o pato por aquilo que os irmãos fizeram. Diná levou os irmãos a virarem assassinos. Veja que a história é complicada. Então, esse camarada, o pai de José, tinha 4 mulheres, 13 filhos, e além disso aí, ó, a predileção declarada de Jacó por José, em detrimento dos irmãos, o que é isso? Ele dava mais carinho para José, né? Conversava mais com José, demonstrava mais amor por José. O que aconteceu? Encheu os irmãos de inveja. Os irmãos ficaram com inveja, a inveja ela vai aumentando, o ciúme vai aumentando e vai ficando doentio. Quem é ciumento aí? Ciúme, a pessoa começa a ver coisa onde não tem, né? Então o ciúme vai ficando cada vez mais doentio. Como é que a gente percebe isso? José ele recebeu uma túnica, lembra? Aquela túnica vermelha, bonitona que José recebeu. Era apenas uma túnica? Era apenas uma camisona? Não. Quando ele recebe a túnica, o pai estava investindo ele direitos de primogenitura. O que é isso? O primogênito era aquele que era, junto ao pai, sacerdote do lar. Inclusive, se fosse ter uma repartilha de bem, ele tinha o dobro, ele ganharia o dobro dos outros irmãos. Era o direito de primogenitura. Então imagina, quem era o primogênito? Era Rúben, mas o pai escolheu ele, investiu ele com aquela capa vermelha bonitona, dizendo, não, é esse aqui que é o meu primogênito, é o filhinho de papai. Não é Rúben, é ele. Além disso, José fazia o quê? X9, quem aí é X9 aí? Sabe que ninguém gosta de X9. Você é X9? Ninguém gosta de X9. O que era José? Um X9. Jacó
Jacó recebia informação de José da má conduta dos seus irmãos. José chegava lá e falava, pai, ó, os meninos ali, meus irmãos, ó, tá fazendo isso e aquilo de errado, tá? Mas a gota d'água foi quando José contou ao pai e aos irmãos o sonho que ele teve. Bom, ontem a irmã falou do sonho, né? Os feixes de trigo, o sol e a lua, as estrelas. O que era isso daí? Era símbolo da família de José. As famílias naquela época tinham o seu símbolo, tinham os seus brasões. Esse dia eu estava olhando o brasão da família Moura, um brasão muito bonito. Então, quando ele teve o sonho com feixe de trigo, sol, a lua e as estrelas, símbolo da sua família, se prostravam diante de José. Agora, irmãos, embora José tivesse um caráter puro, ele não era maduro para escolher a melhor forma e a melhor hora de contar essas coisas, tá? Então ele recebe esse sonho e ele não sabe como lidar com isso, ele ainda é imaturo, jovem, e ele vai e conta ali para a família. Por isso, a ira dos irmãos se acendeu de tal forma que eles estavam 70 quilômetros longe de casa, viu lá José vindo. Opa, é agora. Avistaram o irmão se aproximando e falou, é agora que nós vamos se vingar. Pegaram José, depois de jogar no poço, lá nem quero entrar na história do poço, mas pegaram José, venderam o José como escravo. Para quem? Para os ismaelitas. Quanto é que? 200 gramas de prata. É, foi vendido baratinho José. Eu acho que a prata naquela época deveria valer muito. Mas José, agora os irmãos de José, vendem José para os ismaelitas por 200 gramas de prata. Lá em Gênesis 37 está contando isso, tá? Ao entregarem a túnica manchada de sangue, fizeram ali aquele esquema, combinaram entre eles, pegaram a túnica cheia de sangue e inventaram uma mentira para o pai. Dilacerou o coração de Jacó por mais de 21 anos. Imagina, hein? Nós estamos falando ali de inimigos da família de José, não. Nós estamos falando dos próprios irmãos que tomam essa atitude absurda. Pergunta fica, como foram capazes de ver o paizinho definhar com tamanha tristeza e não se arrependerem? O seu filho morreu, as feras comeu ele. 21 anos o pai acreditando nessa história. Os irmãos fizeram isso com José, os filhos fizeram isso com o pai. Afinal, de novo, se Deus é bom, por que as coisas ruins acontecem? Infelizmente, uma das respostas é que muitas vezes nós mesmos, alertados ou sem aviso, com boas ou com más intenções, acabamos trazendo situações desfavoráveis contra nós. Quando eu falo com jovens sobre trânsito, eu falo, né? É muito simples, quem já fez roleta russa de moto aí, né, Júnior? Monta numa moto e vai brincar de roleta russa, né? Qual é a consequência? Se ele bate em outra pessoa com moto também, ele pode morrer, né? Os pais vão chorar. Se ele é pai de uma criança, essa criança vai ser criada sem pai, sem a presença do pai. E a outra pessoa? A outra pessoa também é filha, os pais vão chorar, talvez seja uma mãe, tenha filho lá, o filho também vai criar sem uma mãe. Tá vendo que com aviso ou sem aviso, com boas ou más intenções, nós acabamos trazendo situações desfavoráveis contra nós e contra outras pessoas. Muitas vezes Deus consegue nos livrar dessas encrencas. Alguém já... ontem, né? Vocês falaram assim, Deus nos livrou de tanta encrenca ontem, né? Mas outras vezes, Deus nos usa essas encrencas para nos tornar pessoas melhores. É como se Ele colocasse você num cadinho, acende o fogo embaixo, para te purificar, para que você seja apresentado o melhor de você. Segundo ponto, José então vai lá para o Egito, e lá nós vamos falar de prosperidade e injustiça. Muitos de nós aqui falamos de injustiça. Agora, quando você olha para José, você fala, rapaz, parece que Deus está brincando com José. José ele foi levado lá para o Egito, vocês conhecem, Potifar, oficial de Faraó, o cara era capitão da guarda, egípcio, o cara era importante. Ele comprou, pagou 200 mangos, 200 gramas de prata para os ismaelitas e ficou com José. Rapagão novo, bonito, né? E o que a Bíblia diz? O Senhor era com José. O cara acaba de ser vendido, o cara era escravo, o cara andou dentro daquele carroção, preso ali dentro daquela gaiola, até ser vendido. E a Bíblia diz que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero.
e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos, alcançou José favoritismo perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhes passou as mãos tudo o que tinha. Mordomo, gerente. Então Potifar, ele vivia nas guerras, né? Ele viajava muito. Ele pegou toda a sua riqueza e falou, vem cá, José, você é um cara legal, percebi que tudo que você pega se multiplica. O seu Deus é top. Então eu vou entregar tudo para você, minhas coisas vai continuar multiplicando. Opa, né? Um jogo legal Potifar fez com ele. Mordomo, gerente. Ele põe então agora esse rapagão escravo para ser gerente de todas as suas coisas. Gênesis 39, de 1 a 4. No Egito, José foi exposto ao quê? Nós vivemos, entre aspas, no Egito moderno, né? Todos os tipos de tentações nada comuns. Quais são as tentações que nós temos? A nossa fraqueza, aquilo que nós lutamos contra. Para uns é cigarro, para outros é bebida, né? Cerveja, baratinha. Cerveja está muito barata, né? Cigarro está barato, facilidade, pornografia, sexo. Então nós podemos pensar um monte de coisa que José também ficou ali, ó. Tá lá, ó. José estava exposto a todo tipo de tentações nada comum. Ele estava no meio da idolatria. José agora, ele era escravo, mas ele era o cara, ele era o gerente de Potifar. Tinha grana. Eita, hein? Bonito. O culto aos deuses era cheio de requinte, realeza, apoiado pela riqueza e cultura da maior potência militar do mundo naquela época. A música, ruído, a sensualidade, os vícios estavam ao redor dele todos os dias. Imagina, um cara que era para ser revoltado. Já viu aquelas pessoas que ficam jogando culpa no que ele é, no que ele faz nas outras pessoas? Por que você é assim? Eu sou assim porque a minha mãe largou do meu pai. Por que você é assim? O meu pai é um alcoólatra. Por que você é assim? Porque alguém fez isso comigo, alguém me bateu, alguém me espancou. E vira uma coisa louca no mundo aí, né? Já viram isso aí? Pois é. Olha para mim aqui, ó. José estava lá no meio de todas essas coisas. Tudo em volta dele, com toda essa facilidade. E ele estava longe de casa, ele estava longe dos pais, ele estava sozinho lá. E claro, indignado com a justiça que ele tinha sofrido, né? José poderia ter se entregue ao estilo de vida dos egípcios? Poderia. Ele tinha tudo para cair na gandaia. Falou, agora eu vou aproveitar, tô longe de casa, os caras sacanearam comigo, né? Meus irmãos me jogaram no poço, me venderam, e agora eu sou bambambam, eu sou gerente, tenho grana no bolso, sou respeitado. Agora tudo tá fácil para mim, pronto. Eu faço tudo e jogo culpa em quem? Eu jogo culpa dos meus irmãos. Ele não fez isso, não. José lidou com isso com humildade, ele foi firme nos seus princípios, e óbvio que ele seria obrigado a trabalhar no sábado, a se prostrar diante dos deuses egípcios na hora dos cultos, mas com a humildade, José negava. Mesmo que isso custasse algum castigo em sua escravidão, ele negava. A sua firmeza e fé foi compensada no fato de ser gentil e fiel ao seu chefe. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, ó. Testemunho pessoal, olha para mim aqui. Vocês sabem que eu trabalho na Rolinete Fibra, né? Vocês sabem. A família do Neto são os irmãos católicos fiéis, daqueles católicos, eu falo católico fiel, que é aqueles católicos que são católicos de verdade, né? São participantes mesmo. Um abraço, Alexandre, toda a família, Dona Glória, toda a família da Rolinete. Meu gerente superior a mim é católico. Um abraço, eles tiveram agora, né, o Clube dos Homens, o Encontro dos Homens da igreja. Muito bonito o trabalho deles lá. Sabe que nós vamos fazer, por exemplo, uma festa de aniversário da loja, antigamente, antes de mim, era feito no sábado ou na sexta-feira. Você sabe que dia que a gente faz a comemoração de aniversário da loja, ou inauguração, quando é à noite? Quinta-feira à noite. Um dia que a pessoa fala, mas quinta-feira à noite não vai ninguém. Por que vocês fazem quinta-feira à noite? E ele responde, porque quem apresenta é o Vanderlei, e ele é adventista do sétimo dia, ele não trabalha na sexta-feira depois do pôr do sol. Amém? Amém. Amém? Pois é. Eu tô vendo isso aqui, ó. Então ele dizia não. Eu falo, você vai trabalhar no sábado? Eu falo, não, meu Deus não permite. Não, mas meu Deus está dando prosperidade para vocês, né? Então ele sabia como negociar essas coisas. Sua firmeza e fé foi compensado no fato de ele ser gentil, de ele ser fiel ao seu chefe. Além disso, tudo que ele fazia dava certo.
Porque José trabalhava com perseverança e ele trabalhava com energia. Tem muita gente que não trabalha no sábado, porque é uma lei de Deus, é o 4º mandamento, mas nos outros dias também ele não faz por merecer. Né? Ele não queria essa amizade, essa responsabilidade ao ponto do patrão ver nele a necessidade dele permanecer na empresa. O seu sucesso era sempre atribuído a quem? Ele atribuía todo o seu sucesso a Yahvé. Yahvé é o Deus Criador. E se Yahvé é o Deus Criador, era a Jesus Cristo. Ele não falava assim, não, eu sou o cara. Tem muita gente que fala assim, eu venci sozinho. Eu fui vendido pelos meus irmãos, eu cheguei aqui, Potifar me comprou, agora eu sou o gerentão da parada, eu sou o cara. Não, ele falou, não, eu não sou nada. Tudo isso é Deus. O Deus do meu pai Jacó é quem faz, é quem realiza essas coisas através de mim. Ele era humilde. Mas José sempre teve a consciência de que ele ainda era um escravo, né? Ele era um escravo. Uma das coisas que Deus precisa de homens e mulheres que façam o certo simplesmente porque é certo, mesmo que isso resulte em uma situação desvantajosa para nós. Primeira vez que eu aceitei Jesus, eu morava em Ji-Paraná, né? E aí, eu tinha um gerente que, como eu falei que essa família é católico verdadeiro, eu tinha um gerente que não era aquele gerente católico verdadeiro. Ele até falava das suas devoções. E eu cheguei na empresa e falei, olha, a partir dessa data, então, eu não trabalharei mais ao sábado. Ele falou, então você não precisa mais vir na minha loja. Eu falei, obrigado, eu vou orar por você, você reza por mim. Passou uma semana, 2 semanas, né? As outras lojas vieram, nos contrataram. Olha, foi o melhor período financeiro da minha vida. E depois ele veio atrás, como se nada tivesse acontecido. Não, eu quero que você trabalhe na minha loja. Está fazendo muita falta. Deus precisa de homens que façam o certo, simplesmente porque é certo, mesmo que isso resulte em uma situação desvantajosa para nós. Infelizmente, é nosso mundo de pecado. Satanás, ele usa de tudo para nos destruir. E Satanás vai fazer isso com José. O que acontece? Vai para a Bíblia. Aconteceu que depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, meu senhor me tem por mordomo e não sabe o que há em casa, pois tudo que tem me passou, ele às minhas mãos. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha para mim, todo pecado que você comete contra uma pessoa, você está cometendo contra Deus. Toda sacanagem que você fizer com uma pessoa, você está fazendo essa sacanagem contra Deus. Gênesis capítulo 37, 7 a 12. Satanás, então, ele vai usar essa mulher que era fraca na fé, para essa mulher querer deitar-se com José. Ele fala, não, quero não. Seu marido me colocou como gerente, tanto é que eu sei mais do que ele tem, do que ele próprio. Eu sou fiel a ele e eu sou fiel a Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus. Diante dessa proposta indecente, você pode pensar assim, né? Vocês que são jovens, né? Nós que somos homens. Ah, mas José era um patriarca. José era um profeta. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um pecador, rapaz. Nem dá para comparar eu com José. Né? Além disso, as coisas naquela época eram diferentes. Vamos pensar de uma maneira bem clara aqui. Potifar, general, rico ali, ele não ia escolher qualquer mulher, né? Provavelmente uma mulher, naquela época, ela tinha que passar ali por vários treinamentos para ser uma senhora de um camarada desse. Tinha que ser bonita. Passava por concurso. Nós estamos falando aqui de uma mulher inteligente, bonita, bem cuidada, cheirosa. Mulher do cara. Ela era uma das mais bonitas do Egito. José era quem? Um jovem, na plenitude do seu vigor físico. Potifar era general do Egito, viajava muito. Aquela pobre mulher, tadinha, se sentia sozinha. Tadinha daquela mulher bonita, ela era carente. Se José tivesse um caso com ela, provavelmente ninguém ia ficar sabendo. Mas José nem sequer hesitou. Ele se afastou daquela mulher e recusou por 2 razões. Lealdade ao chefe, fidelidade a Deus. Não importava se Deus iria livrar ele da situação que viria depois. Se ele fosse apodrecer na prisão, José era bem resolvido na sua fé e não pecaria contra Deus. Olha para mim novamente aqui. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época que há muitos cristãos mal resolvidos no mundo.
muitos cristãos mal resolvidos na minha igreja, muitos cristãos resolvidos na sua igreja, professam crer em Deus, mas questionam os padrões da sua igreja. Ah, eu acredito em Deus. Quebra os mandamentos de Deus. Usam drogas ilícitas, fazem sexo ilícito e se submete a tantas perversões, acreditando que isso não vai destruir a sua mente, não vai destruir o seu relacionamento, não vai destruir o seu futuro. Pessoas mal resolvidas. Amigo, amiga, não justifique o seu pecado na sua personalidade. Fala, eu pequei porque eu sou assim, né? Não justifique o pecado de vocês no trauma da infância de vocês. Não justifique o pecado, eu fiz isso, porque quando eu era criança, eu fui submetido a tal coisa, eu era criança, eu passei fome, eu era criança, minha mãe me abandonou, por isso eu sou o cara louco, para não dizer outra coisa, né, que a juventude fala hoje. Não justifique o seu pecado na maneira como você foi criado. A história de José está mostrando justamente isso. Não justifique o seu pecado na maneira em que você foi criado, ou no fato de vivermos no mundo moderno, um mundo onde tudo é muito fácil. Se você esquecer qualquer coisa desse sermão, não esqueça disso. O mundo precisa de homens que não se compram e que não se vendam. Homens que no íntimo do seu coração sejam verdadeiros. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Portanto, seja crente bem resolvido. Seja um crente bem resolvido. O nosso problema hoje é que nós temos milhares, centenas, sei lá, ou milhões de crentes mal resolvidos. Falando o nome de Deus em vão. O que é falar o nome de Deus em vão? É falar que é um cristão e fazer tudo errado. E a pessoa olha então para o infeliz e fala, rapaz, como é que eu vou ser crente? Eu tô vendo ali, ó, o cara é crente, rapaz, fazendo essas cagadas aí. Olha aquela mulher lá, ela é crente, olha como que ela se comporta. Isso é falar o nome de Deus em vão. Bom, parece que as investidas daquela mulher foram se tornando mais atrevidas. Gênesis 39:10, até que ela partiu para cima. A bonitona partiu para cima de José. Agora, para o José não dar uma porrada nela, o que José fez? Ele fugiu. Ela grudou a capa de José, a capa ficou lá. Acostumada a ter tudo o que queria, pensa, mimadinha, a mulher irada fez o quê? Gente, uma mulher irada, mulheres estão aqui, cuidado com mulher irada, tá? Não provoque raiva em mulher, tá? A mulher irada fez o quê? Inventou uma mentira, e essa mentira fez o quê? Levou José para a prisão. E lá José ficou preso pelo menos 2 anos. Consequência agora de ele ser honesto. O que aconteceu lá? A Bíblia não mostra, né, se José questionou, mas deva ter questionado Deus, deva ter conversado com Deus a respeito de tudo que estava dando errado na sua vida. Mas pode ter certeza de uma coisa, independente de qualquer coisa, José permaneceu fiel, José permaneceu confiante em Deus. E Deus fez o quê? Fez ele prosperar dentro daquela prisão. Até diante das promessas não cumpridas do funcionário da corte. E agora eu quero ir para o final dessa mensagem. Foca em mim aqui. Zafenate Paneia. Quem é esse cara? Você sabe quem é esse cara? José. Da vergonha à honra. Até aqui, e talvez você possa se perguntando o que você está fazendo aqui, ontem eu disse isso ali, até aqui José não sabia de nada. José estava apenas seguindo como Abraão saiu de um lugar para ir para o outro, que ele nem sabia para onde estava indo, mas que Deus falou. José também estava cumprindo aqui. Tendo fé e acreditando em Deus, lembra da mensagem lá? Deus vai me explicar. Por mais que parecesse, Deus não esqueceu de José. Em Gênesis 41, o que aconteceu? José interpretou o sonho do faraó. Essa foi a oportunidade para José mostrar a todo o alto escalão egípcio que ele servia ao Deus dos deuses, o único Deus. O dom de interpretar sonhos, abre aspas, não está em mim, mas Deus dá a resposta favorável ao faraó. Gênesis 41:16. José não apenas deu a interpretação do sonho, lá em Gênesis 41:17-24, mas também mostrou a solução para que o Egito prosperasse nos 7 anos de fartura e sobrevivesse aos 7 anos de fome, ajudando outras nações ao redor. Para aí.
Para aí. Então José agora começa a entender a missão dele. Gênesis 41, 33, 31 a 36. A história de José, meus irmãos, mostra uma coisa. Não importa se você é justo ou corrupto. Não importa se você é um cristão de fachada ou um crente bem resolvido. Neste mundo você vai sofrer, seja pelas revestidas de Satanás ou pelas fatalidades de um mundo de pecado. Mas uma verdade animadora é que todas essas coisas, em todas essas coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Amém? Romanos 8, 28. Então, durante esses mais de 21 anos, José lutou com a saudade, diversas frustrações. José amargava a morte do filho, Jacó amargava a morte do filho, e os irmãos eram açoitados ali pela sua consciência. Mas, enquanto isso, Deus agia para proteger as nações inteiras de uma seca tão severa que poderia ter dizimado até mesmo a linhagem de Abraão. Foca aqui! Se fosse eliminada a linhagem de Abraão, Jesus Cristo viria? Perceba que está um grande conflito. Perceba que de um lado está Satanás tentando impedir que viesse lá no futuro a bênção que viria através de Abraão, Jesus Cristo, que todas as tribos seriam abençoadas através de Jesus Cristo. Essa grande batalha existe. Deus estava agindo para proteger as nações inteiras de uma seca tão severa que poderia ter dizimado até mesmo a linhagem de Abraão. Em José, Deus abençoou todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Repitam comigo aí, ó. Em José, Deus abençoou todas as famílias da terra. Amém? Amém. O sofrimento que ele está passando aqui, Deus estava usando ele para esse momento. Assim José se tornou governador do Egito. Rapaz, o cara era gerente, agora é governador do Egito. E o que ele fez? Ele casou com Asenate. Foi abençoado com 2 filhos. Crescer dói. José finalmente alcançou paz do espírito. Governador da maior nação do mundo, acima dele só o rei, casado com uma mulher bonita, 2 filhos. Ele tinha paz de espírito, sabendo que Deus o havia guiado até ali para ser uma bênção. Ele estava agora, ele havia entendido, amadurecido, falou: graças, eu compreendi, Senhor, o Senhor me colocou aqui para abençoar essas nações. 7 anos depois, já no rigor da seca, 10 homens. 10 homens, com certeza ali, empoeirado, feio, né, com fome, meio faminto, chega diante desse governador. Eles não reconheceram José, porque José, imagina, rei, bem cuidado, bonitão. Naquele momento, outro nome, naquele momento, a mágoa de José aflorou. Nesse conflito, José se lembrou do sonho que teve aos 17 anos. Somente agora José entende, veja bem, somente agora José lembra do sonho que ele teve aos 17 anos, que ele não soube como contar para os irmãos, foi mal interpretado e que levou ele àquela situação de ser vendido. Aos 17 anos, ele tinha tido aquele sonho e ele entendeu que o sonho estava se cumprindo. Somente quando ele já era governador, quando estava no rigor da seca dos 7 anos, que os irmãos maltrapilhos chegam diante dele e se ajoelham diante dele e que ele entende que o sonho estava se cumprindo. Gênesis 42, 7 a 9. Aquele homem, José, ele tinha todas as razões para fazer justiça. Imagina você no lugar de José. Ele era governador, legislador, segundo homem mais poderoso da terra. Seria até justo se José condenasse seus irmãos pelo crime hediondo que cometeram. Mas eles não reconheceram. José aproveitou-se disso, submeteu eles a uma terrível e um longo teste de fidelidade, a fim de ver se eles haviam mudado. E eles tinham mudado. Uma maneira muito triste, né? De uma maneira muito triste eles tinham mudado. Para resumir a história, Judá viu o risco de ver o seu pai amargar a morte do filho mais novo, que é Benjamim, filho de Raquel. Judá então se prostrou, rasgou o seu coração diante de José, diante dele confessou a sua preocupação com o velho pai, diante da possibilidade de perder o irmão mais novo, e se suplicou para ficar como escravo no lugar de Benjamim. Gênesis 44, 14 a 34. Não podendo mais conter, vem uma outra lição. José satisfez um desejo de 21 anos. Desceu porrada no irmão? Não. Mandou prender? Não. O que fez José? Não desejou vingança, mas o desejo de perdoar. José não se contém
E esse desejo dele de 20 anos, não de vingança, mas de perdoar, e de ser restituído à sua família. Perdoar é melhor do que vingar, porque a Bíblia fala para cada um de nós, lá na oração que Jesus nos ensinou. Você deve perdoar, porque você é perdoado na mesma medida que você perdoa. Se você não sabe perdoar, você também não é perdoado. Então, se você tem algum problema para resolver com alguém, libera perdão. Então, ele se fez a conhecer aos seus irmãos. Caloroso e apertado abraço, eu fico imaginando ali de 20 anos, o perdão triunfou finalmente. Jacó teve a oportunidade de beijar seu filho novamente. Imagina, hein? 20 anos. Pai achando que estava morto, o pai agora beija o seu filho novamente. E viver com ele no Egito até o fim da sua vida. José não era mais um menino imaturo, crianças, jovens e adultos. Ele não era mais aquele jovem imaturo de 17 anos. Ele era um homem maduro, um homem sábio. Alguém que insistiu em confiar e esperar em Deus quando as coisas ruins aconteceram. E agora ele era governador, era o bambambam. Agora ele tinha os seus irmãos junto com ele. Agora ele tinha o seu paizinho querido junto com ele. E a pergunta, se Deus é bom, por que as coisas ruins acontecem? Pode ter a seguinte resposta agora. Nunca se sabe por onde essa vida vai nos levar, ou que lutas teremos que enfrentar. Talvez possamos prosperar como José, ou talvez sermos perseguidos por causa da justiça. Podemos descansar em paz como Daniel, ou ter a nossa cabeça cortada como a de João Batista. Mas Jesus deu razão, porque andar nos seus caminhos é certeza de sucesso. No mundo vocês terão aflições, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. Seja fiel diante da morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Por isso, nunca desista. Você vai precisar lutar contra a sua natureza, vocês que são jovens. Nós que somos adultos ainda temos também, que lutar contra a nossa natureza. Nós temos que lutar contra conceitos distorcidos da nossa sociedade. Nós temos que lutar contra as tentações de Satanás. Mas não lute sozinho. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e o diabo vai fugir de vocês. Seja fiel. Seja um cristão bem resolvido. Mesmo que o mundo tente ridicularizar sua fé, vai chegar um dia em que Jesus vai dizer para você pessoalmente: venha, bendito do meu Pai. Receba com herança o reino que foi preparado para você desde a criação do mundo. Acredite no céu. Enquanto as suas mágoas caem pelo chão, enquanto você chora, enquanto as suas lágrimas molham, seja o seu cabelo longo, ou a sua blusa, ou a sua camiseta, ou a sua camisa, e as dores passam a ser apenas uma lembrança do passado, Jesus vai explicar a você o inexplicável e vai dar a você a recompensa eterna da sua fidelidade. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.